E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar dos 10 casais mais famosos da indústria fonográfica, da cultura pop, vamos, sim, ser mais exatos. Fica comigo nesse especial aí, eu acredito que tem pessoas aqui que vocês nem imaginam. Alguns ainda estão juntos, outros não estão juntos, enfim, vamos passar por cima dessas histórias aí. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, já quero te convidar para você se inscrever, vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Para começar aí, vamos dar uma volta no tempo, indo lá em 1960, na década de 60, porque dar exatidão de números assim não vai valer a pena, porque o negócio foi muito marcante a década de 60 toda, que foi o relacionamento de Sonny and Cher, que juntaram também ali, formaram a incrível dupla Sonny e Cher. A Cher, como vocês sabem quem é, a grande, icônica deusa do pop, dona da música Do You Believe in Love After Life? Ela mesma. Mas o Sonny era o marido dela na época, tá? Enfim, foram um sucesso absoluto. I Got You Baby se tornou a primeira música de sucesso do casal ali em 1965. Enquanto Sonny Bono queria lançar ali Cher como uma artista solo, a Cher queria que ele cantasse com ela para ajudar ela ali a combater o medo que ela tinha de palco. Eles ficaram juntos, tiveram a Chaz Bono, que é a filha trans ali da Cher, como muitos já devem conhecer, que é ativista, hiper famosa, então ali no aspecto das trans, mais importantes no mundo. Mas não somente isso, em 1974 eles se separam, todo mundo fica comovido com a separação do casal, enfim, uma coisa só. Cada um segue sua vida e mantém uma boa amizade. Isso é um ponto importante. A Cher sempre foi uma pessoa muito evoluída. E assim, ela conseguiu manter uma amizade com o ex-marido, também por causa da filha, na época que se identificava como menina, no caso da filha, mas infelizmente em 98 ele morreu. Com a morte dele, a Cher fez a música Believe, que era ali referente a uma homenagem para ele, porque ela ainda sentia sentimentos por ele. É uma história muito bonita que, assim, atravessou aí quantas décadas, Ainda ali nos anos 60, nós temos a Yoko Ono com o John Lennon, que foi, assim, a grande musa inspiradora do John Lennon ali para o novo formato dos Beatles e outras músicas dos Beatles, Vamos aos fatos, gente? Historicamente, a gente sabe que a própria Yoko com o John, eles têm uma história de amor, assim, de contos de fadas. Foi aquela história com uma hiper publicidade, entendeu? Que, bom, assim, gente, até hoje acontece, mas naquela época o sentimento era diferente quando a gente falava de casal de artistas. Ela conheceu ele em Londres no começo dos anos 60. Ali a Yoko inspirou muito o John a escrever várias canções ali para a carreira solo dele e também algumas ali no final, quando eles ainda estavam junto com os Beatles. Uma das músicas mais famosas que ele escreveu para ela foi a faixa Oh Yoko. Em terceiro lugar aí o relacionamento da Whitney Houston com o Bobby Brown. Esse relacionamento, um dos pontos mais fortes dele que a gente precisa dizer é que, enquanto a gente tinha a princesinha do R&B, linda, que era a Whitney, toda querida pelo público, a gente também tinha o super querido pelo público, mas bad boy do R&B, Bobby Brown, ambos com carreiras astronômicas. E quando os dois se juntaram, eles falavam literalmente que era a mistura da princesa e do bad boy. Eles se conheceram naquela famosa boate de música jazz, de disco e jazz, a Soul Train, e eles se casaram em 1992. Eles tiveram uma filha, a Bobbi Kristin. Infelizmente o relacionamento deles chegou ao fim, mas eles chegaram a gravar juntos uma vez uma música intitulada Something in Common, que foi para um seriado que eles fizeram sobre a vida pessoal deles. Inclusive foi um seriado que a própria Whitney disse que se arrepende porque sujou muito a imagem dela, vamos aos fatos, porque mostrava alguns hábitos dos cantores
em casa que eu acredito que o público não precisava conhecer, e por causa disso a Whitney se arrepende desse aspecto. Um outro ponto também que é importante a gente dizer foi que ele também se envolveu em diversas drogas junto com a Whitney, tá? Lá em 92, enquanto eles já estavam namorando, já havia consumo de drogas acontecendo e por assim todo o relacionamento dos dois foi muito conturbado e muito atacado pelas drogas. Em quarto lugar aí, o Kurt Cobain com a Courtney Love, né? A história do Kurt Cobain com a Courtney Love meio que assim, é o junção perfeita de um amor de rock and roll, porque literalmente eles tinham amor e química de rock and roll. Ninguém sabe muito bem ao certo como eles se conheceram, tem ali histórias diferentes que falam que ele conheceu ela num bar, tem outra história que fala que eles se conheceram no bar, mas eles foram se encontrar depois. Enfim, as histórias dão umas cavalgadas através disso. Mas um fato que é muito importante da gente dizer foi que, ao mesmo tempo que o Kurt Cobain era um artista enorme, a Courtney Love era dita como interesseira por querer se juntar a um artista como ele. Os tabloides na época não perdoavam a Courtney nesse aspecto. Eles sempre estavam falando que tudo que ela queria era mais fama e montar nas costas ali do Kurt Cobain, já que a banda dela, Hole, já não era uma banda tão famosona quanto o Nirvana, né? Eles se casaram lá no Havaí em uma cerimônia hiper íntima. Pouca gente foi, até porque o casal tinha brigado com diversas pessoas e meio que assim, não sobrou quase ninguém para poder ir no casamento dos dois. A família do Kurt, basicamente, é inexistente, ele nunca teve uma família, a história dele é bem triste, depois se vocês quiserem eu posso fazer algo mais detalhado sobre. E a Courtney Love, mais ou menos a mesma coisa, ela também não tinha aquela mesma presença familiar, então os dois se encontraram para literalmente escrever um novo capítulo junto nessa vida. A filha dos dois nasceu e a gente precisa dizer, né, que foi um momento também muito conturbado, porque a criança foi tirada dos dois por causa dos hábitos de vida que eles levavam, que tinha muitas drogas envolvidas, uma vida muito conturbada na relação dos dois, então não era uma coisa fácil, eles lutaram muito para poder ter a guarda da filha deles. Infelizmente, ali em 93, o Kurt se matou, né? Ele se suicidou dando um tiro na boca com uma escopeta. Foi uma história muito triste, até hoje a Courtney nunca superou, você claramente vê pelas entrevistas que até hoje, 20 e tantos anos depois, ela ainda segue lembrando das coisas e tendo sentimentos por ele. Então, assim, a história de Kurt Cobain com a Courtney Love, uma das mais marcantes quando a gente fala de casal da cultura pop. Caímos agora nos anos 2000 com a relação de Justin Timberlake e Britney Spears. Se você espera que jeans e muito hit são assim coisas dos anos 2000, pode ter certeza que isso é por causa de Justin Timberlake e Britney Spears, que marcaram a cultura com esse tipo de oferecimento. A relação dos dois, gente, era uma relação que parecia de contos de fadas. Os dois, literalmente, eles se completavam em tudo. Era incrível. Não era só porque um era de uma grande banda pop e a Britney uma grande artista pop em ascensão, mas era por causa que realmente os dois vinham ali de um clube do Mickey juntos, então tinha já uma coisa de ser aquele primeiro amor da vida e afins. A Britney sofreu muito com a mídia na época, que questionavam muito a perspectiva da virgindade dela em relação ao Justin, e quando eles terminaram oficialmente o relacionamento deles, o Justin fez uma música intitulada Cry Me a River, que claramente você vê que é sobre Britney Spears, além de ter uma sósia dela ali no videoclipe, em que ele fala o quanto ele ficou de coração partido pós aquele término. Assim, há boatos mesmo de que Britney teria traído ele com o coreógrafo Wade, que era muito amigo do Justin e que ele encontrou um papelzinho. Mas não se sabe se isso é verdade ou se é apenas folclore. O que sabemos é que a música Every Time foi feita em 2004 e soa como uma desculpa por uma situação de romance que, pelo lado da Britney ali, teria acabado mal. Então muita gente conecta a história de Every Time como pedido de desculpas da Britney pro Justin ter falado o quanto ele sofreu ali em Cry Me a River. Seguimos aí com Camila Cabello e o Shawn Mendes, né? Esses dois são um relacionamento recente que a gente precisa dizer, foi
Um dos relacionamentos mais expostos desde o Justin Bieber com a Selena Gomez. Vamos aos fatos. Mas a gente ainda não vai falar desses dois não, vamos focar na Camila com o Shawn. Um ponto incrível foi que esses dois souberam fazer um marketing de primeira para poder promover o trabalho dos dois. Na época o Shawn Mendes estava lançando o álbum auto-intitulado dele, que tinha a música Señorita. Señorita tinha a participação da Camila e rolou uma química muito boa entre os dois no videoclipe. Depois disso, alguns tabloides começavam com aqueles murmurinho aqui, murmurinho ali, ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo. Até que Dona Camila assumiu oficialmente o relacionamento com o Shawn. O sucesso desse relacionamento e exposição foi tão grande que a música Señorita chegou em primeiro lugar e se manteve como uma das músicas mais impactantes do ano de 2019. E além disso, ajudou muito também no engajamento do segundo álbum de estúdio da Camila, que foi o disco Romance. Além também de ajudar muito o Shawn Mendes ali no disco auto-intitulado dele, com todo o sucesso e fenômeno que virou, né? É óbvio, né, gente? Teve algumas performances que o pessoal sentia falta de química entre os dois, cogitaram diversas vezes que o relacionamento deles era uma coisa muito mais assim, formada para poder vender álbuns, então tem sempre um lado assim que o pessoal sempre comenta. De qualquer forma, Shawn Milla segue sendo aí um dos últimos casais mais importantes da cultura pop. Sétimo lugar aí, o Nick Lachey e a Jessica Simpson. Simples série de televisão. Vamos aos fatos. Uma simples série, né? Uma simples série de televisão sobre a vida pessoal deles. Assim como, por exemplo, aconteceu lá no da Whitney Houston, diferente da Whitney, no caso da Jéssica foi hiper positivo. O público ficou apaixonado com a história da Jéssica com ele. E assim, vamos aos fatos, gente, ajudou muito também na publicidade dela. Para vocês terem uma ideia, além deles terem virado tipo o segundo grande casal ali dos anos 2000, depois da Britney com o Justin Timberlake, a gente precisa ressaltar que a Jéssica, com o lançamento do reality show e também do álbum dela, In This Skin, ela conseguiu vender os astronômicos 15 milhões de cópias por causa da hiperpublicidade que ela estava recebendo com o reality show. E assim, gente, é engraçado porque os relacionamentos dele começaram lá em 99, lá no videoclipe de Where You Are, da Jessica Simpson pro álbum Sweet Kisses dela. E assim, só foi explodir mesmo com a hiperexposição do reality show. Enfim, valeu a pena para a carreira dos dois, muito. Em nono lugar aí, Justin Bieber com Selena Gomez, né, da década passada. Vamos aos fatos. Não tinha um local que você olhava que o relacionamento dos dois não estava em foco. Eu acredito até que o relacionamento dos dois foi tão, assim, exposto quanto da Britney com Justin Timberlake, se não foi mais, porque assim, a perseguição com os dois era absurda. E detalhe, eles namoraram quase 3 anos, então foi 3 anos assim, basicamente muito dentro desse universo do relacionamento dos dois que era assim, hiper exposto. Então você pensa, todo dia uma publicação sobre durante 3 anos. Enquanto Bieber cantava, eu sei que eu estava errado, mas você poderia ter dito adeus, baby. Ele fala isso na música lá de 2013 dele, Bad Day. Os fãs, assim, por mais que o Justin já tenha casado, né, os fãs ainda têm essa obsessão por Jelena, né, eles querem isso daí, sempre, enfim, gente, é histórico, né, vamos aos fatos. Jelena. 10º lugar aí, o casal mais importante, né, eu acredito, e mais assim, vou dizer, com a maior carreira em conjunto, né, Jay-Z e a Beyoncé, né, o casal mais assim, rico da indústria fonográfica, né, eu acho que não tem meio precedentes o quanto esse casal é rico e poderoso dentro da indústria, inclusive o povo fala até que é a máfia Carter, né, tudo que envolve a Beyoncé com o Jay-Z é a máfia Carter de tão
forte que eles são dentro do mercado fonográfico. O primeiro sucesso deles em conjunto veio lá em Crazy in Love, para vocês terem uma ideia quanto tempo atrás, viu? O primeiro single do álbum de estreia da dona Beyoncé ali, o Dangerously in Love. Mas com o casamento muito bem sucedido deles, eles também tiveram ali, né, mais hits na carreira deles, como por exemplo Drunk in Love e outras participações marcantes ali da Beyoncé com ele. Eles chegaram a lançar até álbum colaborativo, fizeram aquela hiper turnê colaborativa, que foi uma das turnês mais importantes, né, de todos os tempos, né, a On The Run. Então, assim, tem uma marca histórica dos dois muito forte. A Beyoncé com ele tem uma filha, né, a Blue Ivy, e também tem os gêmeos, né, que assim, todo mundo não sabe quando esses gêmeos nasceram, tipo, foi tudo... Gente, eu acho que os gêmeos da Beyoncé são, assim, história. Eles são parte da história, porque assim, a Blue Ivy a gente já teve contato, a gente viu Blue Ivy dando uns close, mas os gêmeos, gente, eles são um mistério, e eu acho que isso que deixa tão impactante também a vida pessoal da Beyoncé, quando o pessoal tem esse interesse de conhecer, porque, cara, é tudo misterioso, e eu acho que o mistério, quando envolve música pop junto, é tudo. Mas é óbvio, gente, tiveram vários outros casais, mas eu acredito que esses 10 aqui que eu falei são os mais importantes ever quando a gente fala de cultura pop. Mas eu vou devolver para vocês agora. Qual desses casais aqui é seu favorito? Não quis entrar em histórias de traição nem nada, não quis, gente, porque eu quis falar realmente do impacto deles ali na indústria fonográfica. Mas se você quiser completar com essas histórias, comenta aqui embaixo. O que você acha desses casais? Qual é o seu casal predileto? Qual desses casais aqui você gostaria que tivesse junto, né? Comenta aqui, eu quero saber o que vocês acham, tá bom? Ó, um beijo gigantesco pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.